Hoje iremos falar sobre esse livro, Storytelling com Dados. Você deve estar se perguntando, por que eu tenho que comprar esse livro, lê-lo, ou até mesmo ver esse vídeo? Simples, é uma chance que você tem de investir em seu futuro. Como assim? Vou te explicar então. As empresas nos dias atuais, elas estão se baseando cada vez mais a tomada de decisão em seus dados. Então, a demanda por profissionais que conseguem lê-los, processá-los e dar conhecimento, informação, está cada vez maior. Então, se você em algum momento da sua vida vai ter que se comunicar através de dados, seja para comprovar um projeto ou seu ponto de vista, esse é o livro certo para você. Bom, pessoal, logo no primeiro capítulo, a autora fala sobre a importância do contexto. Como assim? Você tem dois tipos de análise. Você tem uma análise exploratória e a explanatória. Na exploratória, você vai exatamente explorar seus dados. Então, você vai descobrir várias informações sobre aquilo. Só que na explanatória, você não vai falar isso tudo. Você vai comunicar para o seu público apenas aquilo que te interessa, algo específico, transformando seus dados em informação. E para isso, a autora dá algumas dicas, como quem, o que, como. Quem é o seu público? O que você quer comunicar com ele? Como você vai comunicar com ele? Além disso, ela dá outras ideias, como história de 3 minutos, a grande ideia, storyboard, entre outras dicas, que valem muito a pena vocês lerem depois com mais atenção. Bom, gente, no segundo capítulo, a autora fala sobre a escolha de um visual eficaz. Como assim? Ela aborda, neste capítulo, os gráficos que ela mais utilizou em suas apresentações, que foram mais de 150, gente. Então, neste capítulo, ela dá dicas de como você deve utilizar, quais você deve utilizar, e inclusive o que seria bom ser evitado em suas apresentações. Como assim? Gráfico de rosca, de pizza, colocar efeitos em 3D e tal. Mas, gente, não é porque a autora está falando sobre isso daqui que é uma regra. Não. Você vai ter que analisar de acordo com o contexto em que você está inserido no seu projeto, em qual que é o mais apto. Então, isso aqui pode ser considerado boas práticas, uma orientação para você. No quarto capítulo, a autora fala sobre focalize a atenção do seu público. Nós, seres humanos, temos 3 tipos de memória: a icônica, a de curto prazo e a de longo prazo. A icônica é a mais rápida, e é através dela que, com os atributos pré-atentivos, a gente consegue passar para o público aquilo que a gente quer. Então, o público vai ver aquilo que a gente quer, e de forma implícita. Como assim, Isa? Eu não entendi. Tá, então vamos lá. Suponhamos que você está vendo um texto. Eu quero dar foco em uma palavrinha específica. Eu coloco ela em negrito. E é exatamente isso, essa mudança de fonte, de tamanho, de cor, a posição na tela. Então, por exemplo, nós seres humanos geralmente a gente tende a ver do canto superior esquerdo e a gente desce um movimento de zigue-zague. Ou até mesmo nos gráficos. Que cor a gente deve utilizar? A gente usa a cor da empresa, você quer usar uma cor mais fria, mais quente. E outra coisa que eu acho que pouca gente já pensou nisso. E as pessoas com daltonismo? Então, são muitos detalhes que nós, cientistas de dados, precisamos tomar cuidado na hora de elaborar os gráficos. Olá pessoal, eu vou seguir apresentando agora o capítulo 5 para vocês. A autora apresenta técnicas para realçar o que você quer dar destaque em sua apresentação, com o uso de negrito, cor, posição, tamanho, caixa, fonte, por exemplo. Um olhar atento para eliminar as distrações é sempre necessário, visto que às vezes aparecem linhas, legendas, números a mais nos gráficos que são desnecessários para passar a mensagem que você quer para o público. Isso acaba gerando confusão para o entendimento da mensagem. Um design ruim é marcante e confuso. Um bom design passa desapercebido pela simplicidade e clareza. Passar a informação que deseja de forma simples e sem muitos detalhes é uma estratégia muito interessante para que você possa passar a mensagem adequada para o seu cliente e o que você quer transmitir fundamentalmente ali. A estética é muito importante e vai atrair o seu cliente para o gráfico e olhar de uma maneira mais atraente. Ganhando assim a aceitação do seu público. Bom, no capítulo 6, a autora reforça alguns conceitos já abordados nos capítulos anteriores, mas aplica na prática os conceitos em vários tipos de gráfico.
mostrando caminhos possíveis para se tomar a decisão em melhorar a experiência dos usuários com os gráficos aparentemente atraentes, mas ela vai melhorando a apresentação e tirando alguns elementos desnecessários, acrescentando textos para auxiliar o espectador a entender melhor os gráficos, né? E assim mostrando caminhos para serem tomados nessa experiência de tornar os gráficos mais acessíveis e mais simples para entendimento do público, né? E ao mesmo tempo, no final, ela apresenta que há vários caminhos corretos a serem tomados para atingir um objetivo satisfatório. Então, cada um acaba fazendo da forma que mais se adequa ou que mais assuma para melhorar a experiência do usuário. Nem só um caminho é possível e melhor. Existem vários, mas utilizando as técnicas e as boas práticas é possível ter resultados muito bons. Bom, no capítulo 7, a autora mostra a necessidade e a importância de contar uma história para envolver o público, né? E nessa história é necessário ter um início, né? Uma introdução para ali apresentar a história para o público e envolver esse público nessa história, tendo um entendimento melhor sobre a história que a gente está contando. Além disso, apresentar ali o desequilíbrio, mostrar o equilíbrio e depois o desequilíbrio nessa história para instigar o público a pensar caminhos, a pensar soluções para aquele problema que está exposto. No meio, é apresentado ali o enredo, a construção ali dos problemas, as soluções que podem ser apresentadas e instigar o público a pensar, a achar soluções ali dentro desses problemas. E no fim, instigar a ação, a chamada ação, o público a que é proposto ali a conclusão daquela história. E ela mostra assim que só pela razão o público ele acaba não sendo motivado à ação. Ele entende, mas às vezes ele não é motivado. Então a contação de história dentro de um contexto de dados chega-se a um objetivo e é utilizado algumas técnicas aí para essa construção da história, além do início, meio e fim. Ele mostra que declarações curtas, se forem repetidas, elas marcam na memória o espectador, né? Naquela mensagem que você quer transmitir de maneira bem simples e clara, e utilizando técnicas como a lógica horizontal, a lógica vertical, o storyboard inverso, para fazer essa construção ser adequada dentro do início, meio e fim, né? Essas técnicas de lógica, né? De estrutura lógica dentro dessa mensagem que a gente está construindo para que o público entenda a história, se envolva com a história e saia com ela na cabeça e querendo agir conforme o que a gente apresentou. No capítulo 8, a autora nos traz um real exemplo de storytelling com dados, aplicando todos os processos que foram passados no livro até agora. Começando por construir o entendimento do contexto, escolher uma exibição visual apropriada, identificar e eliminar a desordem, usar atributos pré-atentivos para direcionar a atenção do público e adicionar texto para tornar nosso visual acessível e empregando um alinhamento para melhorar a estética. Assim, completando um projeto de storytelling com dados por inteiro. Neste capítulo, a autora discute várias considerações e soluções para lidar com vários desafios comuns enfrentados ao se comunicar visualmente com dados, apresentando várias alternativas para melhorar a estética e a clareza dos dados sendo apresentados. Ela também recomenda uma grande estratégia para a criação da sua apresentação, quando você se encontra em uma situação em que não tem certeza de como prosseguir. Essa estratégia é perguntar quem é o seu público, o que você precisa que eles saibam ou façam,
e que história pretende contar a eles. Muitas vezes, ao responder a essas perguntas, o caminho de como apresentar seus dados ficará claro. E se não ficar, sempre procure feedback. No último capítulo, o autor deixa a gente com 5 dicas para que a gente possa levar para nossas futuras apresentações. A primeira delas é: aprenda bem uma ferramenta. Saiba todas as suas funcionalidades e, acima de tudo, pratique com ela. 2. Mude aos poucos. Faça um esboço de como você acha que ficaria melhor para fazer a sua apresentação e salve esse esboço. E vá fazendo pequenas mudanças e salvando-as em um esboço atual e um esboço que você está testando as novas alterações. Assim, você consegue chegando cada vez mais perto do seu objetivo final e, se for feita alguma mudança que você troque de ideia, nada é perdido. 3. Gaste tempo com a construção da história. Podemos ficar muito apegados a outros pontos do projeto, mas lembre que a parte comunicativa é a única que vai ser levada ao público. 4. Veja bons exemplos. Ver bons exemplos pode te ajudar a ter novas ideias sobre como criar uma história bem contada. Copiar nesse cenário pode ser uma coisa boa até que você crie a sua própria identidade. E 5. Seja criativo. Tente coisas novas e seja criativo. Com o passar do tempo, você vai começar a entender o que funciona e o que não funciona, e vai criando sua própria identidade para contar a sua história. Olá pessoal, bom, o intuito desse vídeo é a gente gravar aqui uma parte de uma melhoria num gráfico para uma apresentação de um processo de inscrição, onde as metas atingidas serão de regiões do Distrito Federal, e a meta é de 150 inscrições por região. Então a ideia é fazer na prática aqui a melhora desse gráfico. Então a gente vai primeiro tirar o fundo, deixar transparente essas linhas que estão aqui de marcação, que não há necessidade. Vamos tirar, deixar o fundo transparente na mesma cor do fundo, que é escura, né? Esticar aqui um pouquinho o gráfico. A gente está percebendo aqui que a gente tem muitas RAs, né? Então o ideal, ao invés de utilizar ele na horizontal, utilizar na vertical. Então a gente vai mudar o gráfico para na vertical. A gente está vendo aqui que a legenda não está legal, tá com espaçamento. A gente vai chegar aqui para o lado, voltar aqui no estilo, tirar essas linhas de marcação, que não há necessidade. A gente vai tirar também o fundo, deixar transparente. Aqui a legenda está com record account, a gente vai mudar aqui para inscritos. Claro. Aumentar o gráfico. Tirar essa borda aqui, porque está com borda. Tirar essa borda, deixar transparente. Uma coisa que eu acho que pode ajudar e auxiliar aqui, talvez seja colocar um do total, uma marcação de quantos inscritos tem no total, né? Então a gente já consegue ver aqui um total de inscritos. Deixar aqui tudo centralizado, né? Aqui tá uma marcação também, uma legenda. A gente pode colocar aqui total de inscrições. Vou puxar aqui também. Vou dar uma esticada nessa caixinha para a gente poder ter uma noção de que é sobre isso. A gente pode colocar também aqui processo de inscrição de uma festa, de um evento, de um processo seletivo, do que seja, né, para ficar mais claro. A gente pode colocar aqui também uma linha de marcação de meta, por exemplo.
A gente falei inicialmente que era 150, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, essa meta de 150 aqui e arrastar para 150 e colocar talvez aqui uma meta para ficar mais claro. Bom, acho que é isso. A gente pode também colocar uma legenda do número aqui, talvez. 251. Esse aqui já atingiu, né? Esses outros não. Então a gente pode colocar aqui, talvez, para todos. Para todas as regiões saberem. Mostrar o rótulo dos dados. Pronto. Bom, nessa caixinha de marcação aqui de totais também dá para tirar essa borda. Não há necessidade de ter essa borda. Transparente. Pronto, eu acho que isso aqui a gente não consegui tirar no momento, mas não polui tanto o gráfico. Eu acho que fica aqui uma ideia clara do que a gente quer mostrar. Essas são as inscrições por região, né? O total de inscrições realizadas até o momento e a meta que somente Planaltina atingiu. Caso a gente queira esboçar essa meta, a gente pode também fazer isso aqui, clicar em cima e marcar ela como atingida. É isso, pessoal, só uma demonstração rápida de como a gente pode melhorar um gráfico simples de barras, né? De barras, no caso a gente tinha uma horizontal e agora a gente transformou ela para vertical. É isso, valeu, tchau, tchau.